Você já sentiu que tá ficando pra trás na vida? Seus amigos estão evoluindo e virando especialistas. O Matheus virou gerente de TI. A Júlia não vive sem medicina. E a Bianca respira marketing digital. Enquanto você tá ali no meio termo. Mas também ama música, jogar basquete, filosofia e fica vidrado tentando entender como funcionam os foguetes da SpaceX. E eu sei que tem muita gente que te fala, se você quer ser alguém na vida, você precisa focar numa coisa só. Mas e se eu te disser que essa é a maior mentira que te contaram? Leonardo da Vinci era pintor, inventor, engenheiro, anatomista, arquiteto e ainda por cima escrevia de trás pra frente só pra trollar a galera. Benjamin Franklin inventou para-raios e foi diplomata. Marie Curie descobriu 2 elementos químicos, o polônio e o rádio, e ganhou um Nobel em física. O que essas pessoas tinham em comum? Eram polímatas. Pessoas que são fodas, têm um conhecimento grande em diversas áreas e usam isso pra se destacar. Ah, Elon, mas são pessoas diferenciadas, eu não sou desse jeito. Você é sim. Você nasceu um polímata. A sociedade que te forçou a escolher um caminho só. E nesse vídeo eu vou te mostrar como voltar ao seu estado natural, ser foda em várias áreas, resolver problemas que os especialistas nem enxergam e por que isso pode mudar a sua vida. Aqui você sabe, eu vou te dar um passo a passo completo. Como estudar de forma eficiente, como vencer a procrastinação, como não desistir nas horas difíceis e principalmente em quais áreas você deve focar primeiro para ter o maior resultado possível. Mas antes, eu preciso te explicar por que ser um polímata não é um luxo, é uma necessidade. Todo mundo, desde pequeno, ouve sempre a mesma pergunta. O que você quer ser quando crescer? E o que todo mundo espera é uma resposta. Médico, engenheiro, astronauta. Como se sua vida inteira pudesse caber em uma caixinha específica. Aí você cresce e vira refém desse pensamento. Escolhe um curso, uma profissão e pronto. Agora você é o cara do marketing, a garota da contabilidade, o especialista de TI. Mas esse é o grande problema. Essa obsessão por especialização é o que tá te deixando pra trás. Você deve conhecer aquele cara monstro com os dados, com Excel, mas que mal consegue montar uma apresentação pro trabalho. Ou aquela pessoa que é especialista nos algoritmos das redes sociais, mas não entende nada de negócios, não consegue nem vender suas próprias ideias. Essas pessoas ficaram tão focadas em uma coisa só que perderam a capacidade de ver o todo. Vou dar um exemplo meu que trabalho na área de negócios e tem que lidar com vários times diferentes. Imagina que as vendas de um produto estão caindo. O que vai acontecer? O time de marketing diz que o problema é a comunicação. O time de produto fala que precisamos de mais funcionalidades. E o comercial quer um descontinho. Agora, quando a gente tem um generalista que tem experiência com dados, que entende o comportamento humano e sabe da economia de mercado, ele consegue ver que o problema real é uma combinação de fatores, que os especialistas, isolados em suas caixinhas, às vezes nem conseguem enxergar. É como Robert Greene diz em seu livro Maestria: o futuro pertence àqueles que aprendem mais habilidades e as combinam de maneiras criativas. E a gente vê isso no mundo real. Não é coincidência que os líderes das principais empresas do mundo são todos generalistas. Jeff Bezos não era especialista em e-commerce, ele era um engenheiro que trabalhou em finanças e usou essa combinação para ver uma oportunidade que os especialistas em varejo ignoraram. O Steve Jobs revolucionou computadores, telefones, música e animação, combinando design, UX e tecnologia. O Elon Musk domina desde foguetes até carros elétricos e IA. E esse é o ponto. Nunca foi tão fácil ser um polímata quanto hoje. Leonardo da Vinci precisava viajar cidades inteiras para aprender anatomia, dissecar corpos escondidos, copiar manuscritos à mão. Você pode literalmente agora aprender anatomia, engenharia, arte e ainda ver os próprios cadernos do Da Vinci digitalizados, tudo numa tarde de domingo. Programação? Tem curso gratuito do MIT Online. Design? Tem tutorial no YouTube melhor que muita faculdade. E agora a gente tem IA, ChatGPT, Cloud, Perplexity. É como ter milhões de especialistas no seu bolso, 24 horas por dia. Mas como toda nova tecnologia, é difícil aprender a mexer e extrair o máximo das IAs. Mas e se eu te dissesse que você pode aprender isso em uma semana e de graça? É aí que entra a grande parceira do canal, #Treinamentos. Na jornada Inteligência Artificial da Hashtag, você vai aprender as principais IAs do mercado, como ser mais produtivo e usar essas ferramentas na sua rotina pessoal e profissional. Eu tô falando de Copilot, Gemma, ChatGPT e muito mais. Nesse curso de 4 dias, você vai aprender a colocar as inteligências artificiais para fazer tarefas repetitivas e chatas da sua rotina, para você ter mais tempo para focar no que realmente importa. E como tudo que a Hashtag faz, é um curso extremamente prático, direto ao ponto, e você não precisa saber nada de IA ou de programação. O que vai acontecer? Enquanto as outras pessoas entram no ChatGPT e conversam como se fosse um WhatsApp, você vai saber a melhor forma de gerar prompts que dão resultados mais rápidos e precisos. Então, se você quer dominar as principais IAs do mercado e conseguir crescer na sua carreira, seja ela qual for,
a Jornada Inteligência Artificial é pra você. Ela acontece dos dias 14 a 17 de julho, sempre às 19h30, horário de Brasília. E pra participar é de graça, basta se inscrever usando o QR Code que tá na tela ou o primeiro link na descrição. Não perde essa oportunidade, porque aprender a mexer com IA foi algo que melhorou muito a minha vida, eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Porém, nem tudo são flores. A mesma tecnologia que te dá acesso a cursos de Harvard também te vicia em vídeos de cachorrinho e jogos do tigrinho. Netflix, Instagram, TikTok e mais 47 apps estão competindo pela sua atenção 24 horas por dia, com algoritmos bilionários projetados para te manter grudado na tela. A maioria das pessoas não aproveita essa oportunidade histórica porque não tem um sistema para organizar a sua vida. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Como dominar a si mesmo para depois dominar qualquer habilidade que você quiser. E adivinha só, nossa jornada começa na sua cabeça. Antes de falar aqui de qualquer técnica de estudo, coisa mirabolante, eu preciso te jogar a real. O que mais separa quem aprende um monte de coisa e quem desiste no caminho não é a inteligência, é o mindset. Eu sei que é palavrinha de coach aí na internet e tal, mas não é disso que eu tô falando. Mindset é algo que existe mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Você já deve ter conhecido aquela pessoa que, por exemplo, tenta tocar violão uma vez, não consegue e desiste. Ah não tenho dom pra música. Eu não nasci pra isso. Todo mundo já passou por isso. Eu vivi isso várias vezes na minha vida. Desde querer queimar o violão quando eu não conseguia fazer uma pestana pra fazer um fá, até desistir do canal porque achava que eu não era bom o suficiente. Essas pessoas, inclusive eu, estão presas no mindset fixo. Elas acreditam que habilidades são como a cor dos olhos. Você nasce com o que tem e pronto. Já os polímatas pensam diferente. Eles têm um mindset de crescimento. Eles sabem que qualquer habilidade pode ser desenvolvida com esforço e dedicação. E o mais fascinante é que a grande diferença é apenas uma palavrinha: ainda. Eu não sei fazer pestana ainda. Agora, uma coisa que você tem que tomar cuidado é o efeito do Dunning-Kruger. Você foi lá, comprou o curso do Primo Rico e de repente acha que entende mais de investimento do que Warren Buffett. Esse é o efeito do Dunning-Kruger. Quanto menos você sabe sobre algo, mais confiante você fica, até aprender o suficiente para ter noção do tamanho da sua ignorância. A humildade intelectual é fundamental. Quando você aceita que é um eterno aprendiz, fica aberto a descobrir coisas novas, a aprender com qualquer pessoa e em qualquer situação. Isso também ajuda você a aquietar esse fogo, né? Você não vai virar um expert em nada da noite pro dia. E é mais complicado ainda na época que a gente vive, a era do resultado instantâneo. Delivery em 30 minutos, série completa num final de semana, resposta para qualquer pergunta no Google em 3 segundos. Aí, quando você vai aprender algo novo e não domina em uma semana, você fica frustrado. Mas dominar uma habilidade é como construir um prédio. É tijolo por tijolo, dia após dia. E é por isso que eu falo pra vocês, esqueçam metas e foquem em sistemas. Ao invés de ficar pensando, eu quero ser foda no piano, pensa, eu vou praticar 30 minutos todo dia depois do trabalho. Ou então, eu quero virar um Mr. Robot, um hacker sinistro. Foca em estudar programação todo dia enquanto você toma café da manhã. Sistemas são mais poderosos que metas porque eles criam progresso automático. Você para de se motivar pelos resultados, que é algo que você não controla, e passa a ficar motivado por fazer as ações diárias, que é algo que você tem controle. E esse é o grande segredo. Quando você foca no sistema, os resultados são quase um efeito colateral. Você fica mais feliz na jornada, porque sua satisfação, motivação e felicidade vêm das ações que você faz hoje, não de uma meta distante que você nem sabe quando vai chegar. E agora que você está preparado mentalmente, tá na hora de entrar na floresta. O modo como o nosso cérebro aprende é fascinante. A maioria das pessoas acha que ele é um HD, que você enche de informação, mas na verdade é mais como uma floresta que você precisa desbravar. Deixa eu me usar como exemplo. Quando eu comecei a aprender violão, o meu cérebro precisava aprender cifra, partitura, onde colocar os dedos da mão esquerda, como mexer a mão direita, ou seja, era como se eu estivesse vagando em uma floresta densa. Eu precisava criar caminhos que conectassem os meus dedos, minha área motora, os meus ouvidos, que é a área auditiva, com os meus olhos, que é a área visual, para ler as cifras ou partituras. No começo, não existia trilha alguma. Eu tropeçava, me perdia. Cada acorde era uma luta, mas cada dia que eu praticava, era como repetir o mesmo caminho na floresta. E então, começou a surgir uma trilha. Com mais prática, a trilha virou uma estrada. E hoje, tocar violão e guitarra é algo que flui naturalmente para mim. Isso é a neuroplasticidade, a capacidade do seu cérebro de criar novas conexões e fortalecer as que já existem. Agora, para o seu cérebro construir essas estradas, ele precisa de alguns ingredientes especiais. Primeiro é ela, né? A dopamina, que é o combustível da motivação. Quanto mais você gosta do que está aprendendo, mais dopamina seu cérebro libera e mais fácil fica aprender algo. A segunda, que também é muito importante, é a acetilcolina. Ela é o sinalizador do que você precisa focar. Quanto mais acetilcolina é liberado, mais foco você tem. Por isso, que aprender exige foco, repetição e motivação. E não é disciplina, é motivação. Sem motivação, não tem ação.
Motivação é você ter um motivo para agir. E sem motivo, meu irmão, você não vai fazer nada. Mas agora que você já sabe como funciona essa parte aqui dentro, eu vou te mostrar as 3 fases do aprendizado. Primeiro é a memorização. É quando você consegue repetir as informações, mas não necessariamente você compreende tudo que está por trás daquilo. Tem algumas lacunas no seu conhecimento ainda. É você decorar uma fórmula, mas você não sabe de onde ela veio. A maioria das pessoas para por aqui, tá? Acha que aprendeu e tá tudo bem. Tipo eu, quando tava aprendendo a tocar violão. Chegou um momento que eu sabia ler uma cifra, colocar o dedinho aqui, tocar e sair um sonzinho maneiro. Ok, eu aprendi a tocar violão, mas você pode avançar e ir para a fase 2. A organização. Aqui é quando você já consegue explicar com as suas próprias palavras, conectar ideias de áreas diferentes com aquilo que você está aprendendo. É a hora que você entende o porquê das coisas. Quando você tem aquele... tá, entendi. No caso de tocar violão, é quando você entende a teoria por trás das notas, quando você já sabe fazer a batida exata da música, sabe as transições e tudo certinho. E aí você pode passar para a fase 3. O domínio. Aqui não só você ensina os outros, mas você cria soluções novas na área. Você improvisa quando algo dá errado. Na música é exatamente isso, improvisar, você compor músicas novas. Eu sei, tudo bonitinho, maravilhoso, né? Só que aprender é um negócio muito difícil. Infelizmente, não tem como fugir disso. Mas tem técnicas que vão tornar o seu aprendizado mais eficiente. E a técnica mais poderosa, segundo a ciência, é o Active Recall, ou recordação ativa. Como você faz isso? Você estuda algo por 15 minutos, meia hora, fecha todo o material, pega uma folha em branco e escreve tudo o que você lembra. Confere o que você acertou, o que você errou e o que ficou faltando. Foca no que você não acertou na próxima sessão de estudos. Isso funciona porque quando você força seu cérebro a puxar informação da memória, você está fortalecendo esse caminho neural. É como você fazer musculação. Quanto mais esforço você faz, mais forte fica. Para aprender é a mesma coisa. Quanto mais esforço, mais seu cérebro entende que aquilo é importante e guarda essa informação para o futuro. E além de lembrar e entender as coisas, é importante organizar as informações, dar sentido ao todo, ver como as partes se encaixam. Para isso, tem 2 coisas que eu faço que me ajudam muito. A primeira é a conhecida técnica de Feynman, mas é basicamente você explicar algo como se fosse para uma criança de 5 anos. E aí pode ser qualquer coisa. Um PowerPoint, pode ser uma anotação, pode ser você falando, pode ser eu fazendo vídeos pro YouTube. Eu não sei se é muito legal ficar falando para você que eu explico achando que você tem 5 anos. Mas é que se eu não consigo explicar de uma maneira simples, neuroplasticidade, neurotransmissores, todas essas coisas que eu falo nos vídeos, é porque muitas vezes eu mesmo não entendi direito. E essa técnica ela é fundamental porque ela encontra lacunas no seu conhecimento. Você percebe na hora onde está só repetindo palavras difíceis sem entender de verdade. Para preencher esses gaps de conhecimento, você pode fazer uma leitura ativa em algum livro, buscando responder suas dúvidas, ou então usar IAs. ChatGPT, Claude, Perplexity. Eu uso bastante aqui no canal para esclarecer minhas dúvidas, pedir exemplos históricos e práticos, e esse é o caminho para se tornar um expert em diversas áreas. Você constantemente pratica, buscando feedback imediato dos seus erros e focando seus estudos no que você tem mais dificuldade. Esse é o grande segredo. Enquanto a maioria foge do desconforto, você tem que usar a dificuldade como um GPS. É ela que te mostra exatamente onde você precisa focar o seu esforço. Quando eu travava aprendendo uma música porque eu não conseguia passar do Ré pro Fá, ao invés de desistir, eu sabia, tá aqui o que eu preciso aprender. Bonito, né? E se eu parasse o vídeo aqui, ia ser como os outros youtubers. Ia te encher de técnicas, de conhecimento teórico. Você sairia do vídeo todo motivado, ia tentar na sua vida e ia desistir. Porque a vida real não é tão simples e bonitinha como um vídeo no YouTube. Mas pra sorte de vocês, esse não é um vídeo genérico qualquer feito por IA. Eu vou te mandar real. A jornada vai ser confusa. Vai ser uma merda às vezes. E você vai pensar muito em desistir. E é exatamente pra isso que eu vou te preparar agora. As pessoas costumam achar que a curva de aprendizagem é assim. Dia 1 você é ruim, dia 30 você é mediano, dia 90 você é bom. Mas na verdade, ela é mais ou menos assim. A verdade é que o aprendizado real tem longos platôs entre cada progresso. É exatamente nesses momentos de estagnação que 90% das pessoas desistem. Esse canal já teve platôs. Aprender violão, editar vídeo, em tudo que você quiser fazer na vida, vão ter momentos em que você não vai evoluir. Mas os platôs são necessários. É o seu cérebro consolidando tudo antes do próximo salto. Mas então como você faz para atravessar esses platôs? O meu primeiro conselho é que você mude o foco. Ao invés de eu ainda não consigo tocar essa música, foca no sistema. Eu pratiquei meus 30 minutos hoje. A segunda coisa é você voltar para a base. Tem 3 hábitos que são fundamentais para a aprendizagem. Primeiro, a alimentação. Seu cérebro consome 20% de toda a energia do seu corpo.
Se você come mal, seu cérebro vai performar mal. Segundo, o sono. Enquanto você dorme, seu cérebro consolida o que você aprendeu para as memórias de longo prazo. E também faz uma faxina de metabólitos que se acumulam e dificultam a conexão entre os neurônios. Então você vai performar e aprender mais quanto melhor você dormir. E terceiro, atividade física. Tem vários estudos mostrando que pessoas com melhor condicionamento físico têm melhores notas e retêm mais informação do que aprendem. Então talvez seu platô seja porque em alguma dessas 3 áreas você não está performando tão bem. Outra forma de você atravessar esse platô é criando. Quando você cria, é obrigado a usar o conhecimento de forma ativa. E isso te mantém motivado durante os platôs. Tá aprendendo marketing? Faz um vídeo. Tá estudando história? Cria um post no Instagram. Eu mesmo nunca estudaria e aprenderia tanto de diversas áreas se não fosse esse canal para fazer vídeo para vocês. E tem ela, a dificuldade universal, a procrastinação. Eu sei que tem infinitas receitas na internet de como vencer a procrastinação. É regra dos 5 minutos, é pomodoro, é código de cores na agenda. Eu mesmo tenho um vídeo aqui só falando da ciência da procrastinação e de como superá-la. Mas, nesse vídeo, eu vou resumir o método que melhor funciona pra mim. Procrastinação, pra mim, é vencida com racionalidade. Beleza, você não consegue fazer 100% do que se propôs, mas consegue fazer 70%? Se sim, faz isso. Ah não, só consigo fazer metade. Então faz metade. Não dá pra estudar 3 horas agora. Então estuda 2. Impossível hoje eu treinar por 1 hora. Então treina por 40 minutos. Isso é uma parada que me pegou muito, tá? Porque muita gente fala na internet, começa pequeno. Ah não pensa que você vai ter que ler 7 capítulos. Leia só um parágrafo. E aí depois, magicamente, você vai estudar tudo. Meu irmão, o dia que eu tô querendo procrastinar, se eu falar pra minha cabeça, eu vou só ler um parágrafo. Eu vou ler um parágrafo e parar. E é por isso que essa regra de 70% me ajuda. Eu saio desse tudo ou nada. Ou eu vou ler um parágrafo, ou eu vou ler tudo. Não, existe uma terceira alternativa realista do que eu consigo fazer hoje. Isso não só diminui a montanha que você vai ter que escalar, mas também traz um conforto pro seu cérebro de que você está fazendo algo significativo. Porque ler um parágrafo, seu cérebro vai ficar assim, um parágrafo não vai me ajudar em nada pro trabalho que eu tenho que fazer. Agora, 70%, né? Já. Porque o objetivo não é você ser perfeito, é fazer o maior progresso que você consegue agora. E quando você falhar? É porque sim, você vai falhar. Eu já gravei vários vídeos horríveis. Eu já tive opiniões que eram completamente descabidas da realidade. Eu já desisti de estudar 1 milhão de coisas no meio do caminho. Mas nessas horas, eu sempre lembro de um dos maiores ídolos que eu já tive na vida. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot. And missed. And that is why I succeed. Fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. Cada erro é um dado sobre o que não funciona. A pergunta não é por que eu errei, mas sim o que eu vou fazer sobre isso. E agora, você já tem tudo pronto, só falta decidir por onde começar. Se você só pudesse desenvolver uma habilidade que vai acelerar todas as outras, qual seria? A escrita. Não tô falando de você virar um escritor profissional. Eu tô falando de usar a escrita como ferramenta de pensamento. Isso foi algo que a vida me ensinou. Escrever sobre meus pensamentos distorcidos, racionalizar sobre os problemas, sobre minhas angústias, minhas tristezas, foi algo que durante a depressão, literalmente, salvou a minha vida. Quando você escreve, é obrigado a organizar os pensamentos, encontrar as lacunas, conectar tudo de uma forma lógica. Escrever é pensar com clareza. The best way to teach people critical thinking is to teach them to write. And one of the things that just blows me away about universities is that no one ever tells students why they should write something. It's like, well, you have to do this assignment. Well, why are you writing? Well, you need the grade. It's like, no. You need to learn to think, because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake. And those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. So that's why you learn to write. It's like, and I can't believe that people aren't just told that. It's like, it's the most powerful weapon you can possibly provide someone with. Ele tá certo. Escrever, falar e organizar ideias é literalmente um superpoder. E junto com a escrita, tem uma habilidade moderna que acelera tudo. A alfabetização digital. Que isso, Léo endoidou. Calma. Isso é basicamente ser bom com tecnologia, saber pesquisar de uma forma eficiente no Google, aprender um software novo rapidamente, ter intuição sobre que ferramentas existem para resolver um problema. Eu aprendi isso editando vídeos. Comecei com o Final Cut, depois fui pro Premiere, pro DaVinci. Cada vez se aprende mais rápido. Por quê? Porque o que importa não é a ferramenta, é o conhecimento base que você tem e como você conecta e relaciona esses conhecimentos para usar aquela ferramenta para chegar no seu objetivo final. I remember reading an article when I was about 12 years old, I think it might have been in Scientific American, where they measured the efficiency of locomotion for all these species on planet Earth. How many kilocalories did they expend to get from point A to point B?
And the Condor one came in at the top of the list, surpassed everything else. And humans came in about a third of the way down the list, which was not such a great showing for the crown of creation. But somebody there had the imagination to test the efficiency of a human riding a bicycle. Human riding a bicycle blew away the Condor, all the way off the top of the list. And it made a really big impression on me that we humans are tool builders, and that we can fashion tools that amplify these inherent abilities that we have to spectacular magnitudes. And so for me, a computer has always been a bicycle of the mind, something that takes us far beyond our inherent abilities. And I think we're just at the early stages of this tool, very early stages. And we've come only a very short distance. And it's still in its formation, but already we've seen enormous changes. I think that's nothing compared to what's coming in the next 100 years. Essa é a magia. Uma habilidade nova torna mais fácil aprender todas as outras. É como se fosse um Lego. No começo, você tem poucas peças, demora meia hora para fazer isso aí. Com o tempo, você vai tendo mais peças e percebe os padrões. Essa base aqui serve para casa também, hein? Uma habilidade gera mais padrões reconhecidos. Com isso, você aprende mais rápido e isso gera mais habilidades. E agora, com as IAs junto de você, isso fica absurdo. Você pesquisa qualquer coisa em segundos, processa uma montanha de informação num piscar de olhos. Ela te ajuda a praticar, corrige seus erros, sugere melhorias, testa suas ideias. Aí você pega tudo isso, organiza através da escrita e aprende a comunicar com clareza. O resultado? Você literalmente se torna imparável. O que levava meses, leva semanas. O que era impossível, vira inevitável. Mas sabe o que é mais importante? Ser polímata ou generalista não é sobre virar o próximo Leonardo da Vinci. É sobre redescobrir algo que você perdeu pelo caminho. Aquela curiosidade insaciável da infância. Eu não vou mentir pra você. Vai ter dias que você vai querer desistir. E tá tudo bem, faz parte. Aprender é um processo bagunçado, cheio de erros, frustração e é uma merda às vezes. Mas quando você aceita isso, algo muda. Você para de se pressionar por perfeição e começa a encontrar alegria no próprio ato de descobrir. Cada habilidade nova, cada conexão inesperada, cada "nossa, eu nunca tinha pensado nisso", te transforma numa pessoa diferente. E essa pessoa é capaz de ver o mundo de um jeito único. É capaz de aprender pestana, de salvar a própria vida com a escrita e de criar um canal para ajudar as pessoas. Por isso, quando vir algo interessante, pensar, nossa, como será que isso funciona? Não ignore esse impulso. Siga sua curiosidade, investigue, aprenda, porque no fim das contas, o importante não é quantas habilidades você vai dominar, mas sim que você nunca pare de ser curioso sobre as coisas ao seu redor, porque essa curiosidade que muda o mundo e nos move pra frente. Eu sei que talvez você não mude a história da humanidade, mas você pode mudar a sua história, e isso já é mais do que o suficiente.